Hoje trago dois temas para reflexão com os irmãos. Tem a ver com aquele versículo que já está projetado, em Provérbios 11:2, que diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Falamos então primeiro do orgulho. Então, será o tema do orgulho e da humildade, não é? O sentimento do orgulho, como os irmãos sabem, tem dois significados, dois sentidos, um positivo e outro negativo. No sentido positivo, o orgulho tem a ver com alegria, com satisfação que nós sentimos, motivada por uma demonstração de uma capacidade ou de um talento extraordinário de alguém. Por exemplo, quando os pais se orgulham porque os seus filhos são excelentes alunos, ou porque são excelentes também numa determinada modalidade desportiva ou artística, isso é razão, é motivo para os pais se sentirem orgulhosos, para se sentirem alegres, não é? Ou simplesmente devido às qualidades de caráter íntegro dos seus filhos. Não tem que ser uma estrela, não é? Basta ter um caráter íntegro, honestos, trabalhadores, responsáveis, solidários. Isso também é motivo de orgulho. Mas já no sentido negativo do orgulho que eu quero fazer aqui é a abordagem mais desenvolvida. O sentido negativo do orgulho, como os irmãos sabem, tem a ver com um excesso de autoadmiração que conduz a pessoa orgulhosa a considerar-se superior aos outros. E isso manifesta-se, por exemplo, na sua arrogância, na sua vaidade, ostentação, egoísmo, julgando que não precisa de ninguém, porque confia apenas nas suas capacidades, que considera notáveis, não admitindo que essas capacidades lhe foram dadas por Deus. O orgulho é considerado pecado aos olhos de Deus, e muitos são os versículos da Bíblia que condenam o orgulho. Por exemplo, em Provérbios 21:4, que diz: a vida de pecado dos ímpios se vê no orgulho, não, se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Portanto, o olhar orgulhoso e o coração arrogante estão associados ao pecado. Ainda, outro exemplo, em 1 Samuel 2:3, que diz: não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. E na questão do julgamento, o orgulhoso julga frequentemente os atos dos outros, o comportamento das outras pessoas. E julga normalmente para dizer mal, porque considera-se superior, lá está. E acha que a sua forma de pensar e agir é que está correta. Vê, como diz também na Bíblia, que vê o cisco nos olhos dos outros, mas não vê a trave que está no seu próprio olho. Em Mateus 7:5 está lá escrito. Outro exemplo ainda podemos dar em Provérbios 13:10, que diz que o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Para a leitura destes versículos, verificamos, pois, que o orgulho gera efeitos negativos, quer para a própria pessoa orgulhosa, quer no relacionamento que tem com as outras pessoas. Os efeitos negativos para o próprio são vários. Conhecemos muitos casos de pessoas que se destacam na sua vida profissional ou na sua vida artística, granjeiam a fama, passam a ser figuras públicas, e esse destaque muitas vezes transforma as pessoas, tornam-nos orgulhosos, e a partir daí a vida começa a correr mal. E não é por acaso que começa a correr mal, porque isso está escrito. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Está em Provérbios 16:8. Não é por acaso que depois de a pessoa se tornar orgulhosa, a vida começa a correr mal. É porque está escrito. Mas o orgulho também tem efeitos negativos no relacionamento com outras pessoas. O orgulhoso normalmente é uma pessoa do tipo que quer posse e mando.
tem falta de paciência, de tolerância, pouco autodomínio, irrita-se facilmente e gera discussões com as outras pessoas. Portanto, onde há orgulho, não há paz. O orgulho também está na origem das guerras. E agora temos duas guerras aí que nos entram em casa todos os dias, da Ucrânia, agora de Israel e da Palestina. A alegada superioridade do orgulhoso pode levar os líderes das nações, quando são orgulhosos, a querer ter mais poder, mais influência, mais território, e isso pode conduzir aos das guerras. E uma vez iniciadas as guerras, é também o orgulho que impede que se estabeleçam rapidamente negociações de paz. É também o orgulho que impede isso. Esta reflexão é importante porque, enquanto cristãos, devemos estar sempre alerta para não permitirmos que o orgulho domine os nossos pensamentos e as nossas ações. Porque isso impede-nos de libertar aquilo que de melhor há em nós, aquilo que de bom há dentro de nós. Por exemplo, é o orgulho que nos impede de libertar o amor, que é o maior mandamento, como os irmãos sabem. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Está lá em Marcos 12:31. É o orgulho que nos impede de libertar o perdão àqueles que nos ofenderam. Como disse Jesus, devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus 18:22. É o orgulho que nos impede de libertar um abraço àqueles que estão tristes e deprimidos e que nos impede de libertar também a solidariedade àqueles que precisam de ajuda, aos mais carenciados da sociedade, partilhando com eles os nossos recursos, etc. Podíamos aqui acrescentar a lista. Se o orgulho é tão prejudicial, quer para o orgulhoso, quer para as pessoas com quem ele se relaciona, então é necessário combater o orgulho. O orgulho combate-se desenvolvendo ou cultivando a humildade. Porque é na humildade que está a sabedoria, conforme está naquele versículo projetado. Provérbios 11:2. A pessoa humilde morre para o seu próprio ego. Não se considera superior aos outros, mas, pelo contrário, considera os outros superiores a si próprio. Como também está escrito em Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. A pessoa humilde tem consciência das suas fraquezas e por isso reconhece que as suas obras não seriam possíveis sem a ajuda de Deus e também do próximo. Ser humilde é ter uma atitude de servir os outros e não de ser servido, tal como Jesus fez. Jesus humilhou-se de tal forma ao ponto de morrer na cruz, conforme está em Filipenses 2:8. Jesus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte e morte de cruz. Morte de cruz, que era uma morte na altura destinada aos criminosos, mas Jesus, sem ser criminoso, foi também, teve morte de cruz, humilhando-se. Então, todo cristão também deve procurar a humildade, submetendo-se em obediência a Deus e à sua palavra. Ser cristão é ser humilde, conforme está escrito em vários versículos bíblicos. Lucas 14:11 diz: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado, será louvado, dignificado. Deus se agrada dos humildes e os recompensa pela sua humildade, conforme também está em Provérbios 22:4, que diz: a recompensa da humildade e do temor ao Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Portanto, quem é humilde tem a sua recompensa, Deus não se esquece. Temos, pois, muito a ganhar, enquanto cristãos, em procurar continuamente a humildade. Continuamente, esta palavra é importante. Mas vivemos num mundo que valoriza cada vez mais a acumulação de bens materiais, a ostentação, a fama, o sucesso a todo o custo, muitas vezes recorrendo a meios ilegais e a meios imorais para ter sucesso.
E tudo isso favorece o orgulho, em detrimento da humildade. O orgulho persegue-nos todos os dias, e por isso também tem que ser combatido todos os dias, através do nosso arrependimento sincero, quando sentimos que estamos a ser orgulhosos, e perseverando na comunhão com Deus, pela oração, pela meditação bíblica e na obediência à sua palavra. Irmãos, é esta reflexão bíblica que eu hoje decidi deixar aqui aos irmãos. Portanto, a importância de, enquanto cristãos, combatermos o orgulho todos os dias e procurar a humildade nos nossos relacionamentos. Porque é isso que está escrito, é isso que agrada ao nosso Deus. Muito obrigado pela vossa atenção.